Nunca se esqueçam de trancar a porta do carro de vocês. Isso pode fazer toda a diferença quando vocês menos esperarem. Oi galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre um caso muito legal, então fiquem no vídeo até o final. E como de costume, já peço no começo do vídeo para vocês se inscreverem no canal, darem aquele like que me ajuda muito. E hoje nós temos um cenário um pouco diferente. Eu tenho meus Funko Pops também, apesar de serem impressos, mas nós temos também. E é isso aí, galerinha, vamos pro vídeo de hoje que está muito legal. Aliás, vou deixar um adendo pra vocês. Deixem muitos likes pra eu retocar a minha mecha azul, porque já tá ficando totalmente desbotada. Muito obrigada! Alison Bota vivia na cidade de Porto Elizabeth, que fica na África do Sul. Ela tinha 27 anos na época. E no dia 18 de novembro de 1994, aconteceu algo que mudaria a sua vida. Nesse dia, a Alison passou o finalzinho da tarde junto com seus amigos na beira da praia, o que era bem comum na cidade, considerando que era o maior lazer que os moradores tinham por ali. E após eles voltarem da praia, a Alison convida os seus amigos para irem à sua casa. Eles comem uma pizza, se socializam ali um pouco. E depois disso, eles vão se dispersando, vai indo cada um para sua casa. Porém, ela tem uma amiga que está de a pé, então ela oferece carona para essa amiga, já que ela tem carro. Então ela sai da sua casa para deixar a sua amiga na casa dela, em segurança. Então, entre 10h30 e meia-noite, elas saem da casa da Alison, ela deixa essa amiga na casa dela, em segurança, e volta para sua casa. A Alison, quando chega, percebe que a vaga que ela costuma deixar o carro dela está ocupada. Então, ela dá umas voltas na quadra ali, procurando vaga, e ela acaba encontrando uma vaga que fica um pouco distante e num local meio escuro. Mas como é a única vaga mais próxima da casa dela, apesar de longe, ela acaba deixando o carro ali. O que ela não sabia é que escolher essa vaga mudaria tudo na vida dela, para sempre. Lembra do aviso que eu dei no começo do vídeo? Pois então, a Alison tinha o costume de não trancar as portas do carro, sempre achava que era muito seguro e tal. Então ela não estava com as portas trancadas, então ela estaciona nesse local que já era de pouca luminosidade, né? E ela se vira pro banco de trás para pegar suas coisas que estavam ali no banquinho de trás. E nisso ela sente que entrou um ar quente no carro e ela percebe que a porta do passageiro foi aberta e que um homem estranho entrou no seu carro. Esse homem tinha uma faca e ele ameaçou a Alison. A Alison então agiu com muita calma, fez tudo o que ele queria, tudo que ele mandou, né? Ele mandou ela passar pro banco do passageiro, enquanto ele foi pro banco do motorista. E ela fez isso, então agora ela tá no banco do passageiro, enquanto ele assumiu o controle do carro. Ele sai dirigindo, então, e no caminho ele se apresenta para ela como Clinton. Posteriormente descobre-se que o nome dele, na verdade, é Franz du Deutsch. E ele tentou tranquilizar ela durante o caminho, disse que não queria fazer nenhum mal para ela, disse que apenas precisava do carro dela emprestado porque ele tinha que pagar uma pessoa lá e que ele precisava do carro dela emprestado, só isso. Ia durar uma média de 1 horinha ali. Ele disse pra ela então que ela precisa estar junto com ele pra parecer que tá tudo normal quando ele fosse fazer esse pagamento pra essa outra pessoa. Então ela teria que estar junto com ele. Além de emprestar o carro, né? Ela teria que estar junto com ele. Ela tenta negociar com ele, ela pede para que ele deixe ela descer, que ele pode levar o carro dela, ele pode levar todo o dinheiro dela, pode fazer o que ele quisesse ali, mas só que ele deixasse ela descer ali no meio da estrada mesmo, só para ela poder ir embora. Ele diz que não, continua dirigindo e no caminho ele para numa calçada e pega um outro homem que embarca no banco de trás. O nome desse homem era Tenus Kruger. Então agora ela percebeu que ela não vai dar certo, tipo assim, ela tá correndo perigo, ela sentiu isso agora. Eles vão dirigindo por uma estrada e durante o caminho ela até vai pensando e cogitando a possibilidade dela se jogar pra fora do carro, mesmo com o carro em movimento, só pra ela conseguir sair viva dessa situação. Mas ela
congela, ela fica com medo, porque o carro tá muito rápido, ela sabe que vai se machucar, então ela acaba congelando de medo e não consegue pular pra fora do carro. Então eles chegam numa área rural e o Franz pede pra Alison descer do carro. Ela sabe que ali tá tudo errado, que vai acontecer alguma coisa com ela tá em pânico, mas ela desce do carro, ela obedece o que ele manda ela fazer. E claro, gente, 2 homens levaram ela pra uma área rural e de noite, escuro, ela tava sozinha. É claro que eles fizeram muitas maldades com ela, não vou nem entrar em detalhes. Depois de satisfeitos, os dois, né, um deles começa a enforcar a Alison, até ela começar a suplicar pela vida dela e se debater muito, e ele tá enforcando ela. Os caras, então, ficam muito irritados com isso, e ela é vítima, então, de 35 facadas na região abdominal. Esses homens, então, largam ela ali no meio do nada mesmo, achando que ela já tivesse morta. Afinal de contas, foram 35 facadas na região abdominal. E, enfim, e ela não está morta. Ela acaba mexendo o joelho por reflexo, e um deles vê, então percebe que ela está viva, e ele volta e defere mais 17 facadas no pescoço dela. A Alison relata que ela não conseguia entender direito o que estava acontecendo, ela só via a mão dele passando por cima do rosto dela e ela escutava um barulho de molhado, que era, na verdade, a carne dela sendo cortada. Ela escuta, então, os dois conversando e perguntando se agora realmente ela estava morta, e um deles afirma porque era impossível ela estar viva daquele jeito, daquela situação que ela se encontrava. Então os dois acabam fugindo e vão embora, e ela fica ali. Ela fica o máximo de tempo que ela consegue paradinha ali e tal, fingindo de morta mesmo, para que eles vão embora e não descubram que ela tá viva. A Alison então percebe que tá sozinha, que os homens já foram embora. Ela consegue se movimentar e ela pensa, eu vou morrer, então eu vou deixar escrito quem fez isso comigo, né? Então ela escreve na areia, que tinha perto ali, o nome dos dois. E ela também deixa uma mensagem pra mãe dela, que eu achei muito fofa essa parte, porque ela tava em desespero ali e ela lembrou da mãe dela. E ela deixa, mãe, eu te amo. E depois disso, então, ela começa a rastejar em direção à estrada. E enquanto ela tá rastejando, ela percebe que os seus órgãos estão caindo pra fora da barriga. Então, ela pega as suas roupas, né, o seu casaco que tava ali, que os criminosos deixaram ali, e ela amarra na barriga, fazendo como se fosse uma sacola para segurar o intestino dela, principalmente, para dentro e não ficar pelo meio do caminho. E enquanto ela tá indo também, ela percebe que a cabeça dela tá desabando do corpo. Então ela se dá conta que ela tá com um baita machucado no pescoço e que sua cabeça tá quase solta do corpo. Então ela também vai segurando a cabeça enquanto ela vai indo até a estrada. E eu não sei bem como que ela fez isso, mas ela segurava os órgãos internos dela na região da barriga, enquanto segurava a cabeça e foi indo em direção à estrada. Daí muita gente vai perguntar, nossa, mas como que ela conseguiu andar com toda essa dor? Gente, ela recebeu uma descarga enorme de adrenalina ali no momento. Tipo, era um nervoso, um medo, pânico de estar no carro com aqueles dois homens estranhos, saber que alguma coisa ruim ia acontecer com ela. E depois ela foi abusada, então a adrenalina dela tava a 1000. Ela não tava sentindo dor, ela nem sabia direito que tava machucada. Então sim, ela conseguia segurar as coisas e ir andando. Claro que não plenamente como uma pessoa saudável, mas ela conseguiu, entendeu? Porque ela não tava sentindo dor no momento. E por sorte, nenhuma das facadas atingiu nenhuma área vital. E as vias aéreas dela ficaram bem comprometidas por conta dos cortes no pescoço, mas ela levou uma facada que fez um acesso pro pulmão, o que facilitou muito para ela poder respirar. Quando ela chega na estrada, então, ela deita logo ali no começo da estrada, na faixa, e ela torce para que algum carro veja ela, que pare para socorrer ela. O primeiro veículo que passou e não deu assistência para ela, foi embora. Mas eu até entendo, porque provavelmente foi
por muito medo de ver aquela situação que ela se encontrava, e daí você vai parar pra socorrer, mas tem gente que não tá preparado psicologicamente pra essa situação. Aproveita e me deixa nos comentários se vocês parariam o carro para socorrer alguém nesse estado, que tá com as tripas todas de fora, com a cabeça quase caindo para fora do corpo. Vocês parariam o carro? O segundo veículo que passou parou para ajudar a Alison, e ele era um estudante de veterinária. Então ele aproveitou todo o conhecimento que ele tinha dessa área da veterinária para ajudar a Alison. A Alison se encontrava com os órgãos expostos, muito sujos, porque ela se rastejou, né, com eles expostos, então tinha muita terra misturada nos órgãos do intestino. E o homem também relatou que ela estava com os olhos meio acinzentados já. Pra sorte da Alison, esse jovem que parou, ele tinha um celular. Naquela época as pessoas não tinham celular, então era tipo bem difícil achar alguém que tivesse. E esse jovem tinha aqueles tijolão, sabem? Então, pra sorte dela, ele tinha um e ele conseguiu chamar a emergência, que chegou em média de 1 hora depois e conseguiu socorrer a Alison. Lembrando que eles estavam numa região rural, afastada, então 1 hora pra emergência chegar até que não foi tão demorado, porque era uma região bem distante mesmo, bem afastada. Quando a Alison chegou no hospital, ela teve que passar por várias cirurgias, como se é de se esperar, porque ela tava horrível, coitada. Então, o pescoço dela foi suturado também para grudar de volta no corpo, né? Mas quando ela teve a alta hospitalar, o corpo dela já estava em pleno funcionamento, ela estava normal, estava bem. A única coisa é que os médicos deixaram claro para ela que ela não iria poder ter filhos, porque tinha sido muito comprometida a região dos órgãos sexuais dela. A polícia então mostra várias fotos para Alison para ela fazer o reconhecimento dos criminosos, e até que ela encontra e aponta para eles quais são os criminosos. Então o Franz e o Temos foram capturados e declarados culpados de 8 acusações. E em agosto de 1995, os dois foram sentenciados à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Quando a Alison se recuperou, então ela achou que seria a hora dela mostrar a sua história para o mundo. Afinal de contas, ela era uma sobrevivente, ela passou por muita coisa e ela conseguiu sobreviver. Então ela resolve que ela vai contar a sua história e ela viaja por diversos países do mundo, dando palestras sobre os assuntos de violência, contando como ela sofreu. E isso dela dar palestras, né, ajudou muito ela a se recuperar do trauma que ela ficou, porque, gente, isso deve ser muito traumático. Não esqueçam de trancar as portas dos carros. E a Alison já escreveu 2 livros. Um deles, inclusive, ganhou a história para um filme, Alison. E atualmente ela tem 2 filhos e ela é mãe biológica dos 2. Então ela quebrou aquela barreira que os médicos falaram que ela era clinicamente impossibilitada de engravidar. Então, meus queridos, é isso. Não se esqueçam de trancar a porta do carro, seja de noite, seja de dia, seja num lugar cheio de gente ou num lugar muito afastado. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amiguinhos, ajudem o canal a crescer. Tá difícil, mas a gente tá indo. E é isso, galerinha. A gente vai ficando por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo! Vou contar pra vocês aqui por que as minhas gatas não aparecem nos vídeos. Porque ela fica dormindo nessa caminha aqui. Ela fica dormindo aqui. Eu acho que eu vou ter que mudar meu cenário pra cá. Eu vou ter que mudar pra cá, pra ficar pertinho delas.